Olá, amigos, bom dia. Meu nome é Marta, sou colaboradora do Núcleo Espírita Segue a Jesus, essa casa abençoada que no dia de hoje comemora 82 anos de existência. Estou feliz em poder falar a vocês um pouco a respeito da finalidade de uma casa como essa, e da importância que ela tem na vida de todos nós que dela fazemos parte ou um dia fizemos durante toda essa trajetória. Então eu quero iniciar falando a vocês um pouco daquilo que eu andei pesquisando e pude compreender, né, a respeito do objetivo que leva alguém a fundar uma casa espírita, um centro espírita, como nós o chamamos. O objetivo principal é sempre ajudar o ser humano a melhor compreender a si mesmo como ser espiritual. A fase de transição que o nosso mundo atravessa, isso não de agora, da época em que Kardec codificou a doutrina. E quando alguém em necessidade de orientação busca um centro espírita, em primeiro lugar essa pessoa precisa encontrar acolhimento. Então todos nós que somos tarefeiros de uma casa espírita, precisamos ter muito claro a nossa responsabilidade em acolher bem a todos aqueles que chegam até nós. E a nossa casa, o Núcleo Espírita Segue a Jesus, sempre prezou nas orientações da importância, por exemplo, de um bom acolhimento. E cabe, é claro, a cada um dos colaboradores se esforçar no próprio aprimoramento e no preparo para que esse acolhimento seja bem feito por aquele de nós que estivermos lá recebendo os irmãos que chegam. E um momento como esse que nós vivemos, um momento de pandemia, né, é um desafio ainda maior. E quando nós retornarmos, que a casa puder estar reabrindo as portas, temos aí informações que partem desde o mundo espiritual até os maiores estudiosos aí do espiritismo, de que teremos que acolher muitas pessoas em sofrimento decorrentes desse período, adquiridos durante esse período, quer seja pela falta, pela perda, né, dos entes queridos que desencarnaram pela Covid, quer seja pelo período de reclusão, de isolamento, que causou aí o desenvolvimento de algumas enfermidades psíquicas, o agravamento daqueles que já as tinham, né? Enfim, chegarão pessoas e também aqueles que têm perdido o seu ganha-pão, o seu emprego ou a oportunidade, né, de realizar os seus trabalhos e que estão também em grandes sofrimentos. Então nós precisamos aproveitar esses momentos em que estamos no isolamento para nos preparar melhor, através do estudo da doutrina, através das nossas reflexões a respeito de nós mesmos, de como podemos nos melhorar para estarmos melhores quando retornarmos às tarefas e podermos realizar as nossas tarefas com mais qualidade, com mais amor e com mais empenho. Importante também que nós estejamos aqui aprendendo ou relembrando, né, que os centros espíritas são aquelas menores células dentro do movimento espírita, os menores grupamentos, alguns até bem grandes, como é o caso da nossa casa. E essas muitas células compõem o movimento espírita do mundo e mais especificamente para nós aqui do Brasil. As casas espíritas são também núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho. Tudo isso para que faça parte
da casa espírita, é importante que seja tudo praticado dentro dos princípios espíritas. Em um centro, tanto o necessitado que chega pela primeira vez, que vem em busca de conhecimento, de acolhimento, de consolo, quanto o colaborador espírita cristão que auxilia, que fazendo ali o seu trabalho voluntário, recebe o irmão que chega. Ambos encontram nessa grande oficina que é a casa espírita a oportunidade da formação espiritual e moral, trabalhando à luz da doutrina. Mesmo aquele que já estudou, que já fez seus cursos, mesmo que dando continuidade à busca de conhecimento, é importante que nós façamos sempre essa associação do conhecimento adquirido com a prática vivenciada no dia a dia da nossa atuação dentro de uma casa espírita. Uma coisa importante também é que um centro espírita deve ter como característica a simplicidade. Aquela simplicidade ensinada por Jesus desde a sua chegada entre nós, fazendo questão de frisar a importância da simplicidade quando ele veio ao mundo, né, reencarnou, completou sua reencarnação numa estrebaria ali, num lugar muito simples, em meio aos animais. E essa simplicidade das primeiras casas cristãs, como a Casa do Caminho, fundada por Pedro após o desencarne de Jesus, são exemplos vivos que nós não podemos perder de vista. Precisamos primar pela simplicidade. Essa casa pode ser uma casa bem construída, bem cuidada, na parte, né, da aparência física, mas ela não deve fugir aos preceitos da simplicidade, para que todos que cheguem, tanto aquele que é mais abastado socialmente ou aquele mais pobrezinho, todos sintam-se à vontade por estarem num ambiente simples. E os estudos, né, e as reflexões a respeito da importância do centro espírita para uma comunidade, para qualquer comunidade na qual ele está inserido, apontam para nós 5 principais vertentes. A primeira delas, a casa espírita precisa ser um templo. Ela tem como finalidade abrigar e reunir todos aqueles que tensionam se conectar com o superior através da oração. Ela se constitui a oração em si se constitui como um instrumento de comunicação com Deus, com o nosso Criador, o nosso Pai. E a prece proporciona a cada um de nós, seres humanos, a oportunidade de melhorar essa ligação verdadeira, né, com o Criador. E quando o fazemos numa casa espírita, qual é a diferença? É que o fazemos em grupos. Ela vai atingir o objetivo de nos religar ao Pai e de nos ajudar, inclusive vibracionalmente, a nos melhorarmos. E também através do conhecimento adquirido nessa casa, né, juntamente com a prece, nós vamos ter essa grande oportunidade de nos tornarmos a cada dia criaturas melhores. O segundo, a casa espírita precisa ter a característica de um lar. Então, pegando o exemplo dos nossos lares, onde convivemos com a família, é importante que todos que cheguem ao nosso lar sejam acolhidos amorosamente, sem fazermos distinção entre nenhuma pessoa da outra, e também aqueles familiares, né, que destoam às vezes um pouco do grupo, que são um pouco diferentes e que às vezes nos causam aí dificuldades de convivência.
precisam ser acolhidos da mesma forma e amados. No ambiente de um lar, o amor precisa ser a principal ferramenta. E o centro espírita, quando recebe seus frequentadores, seus colaboradores, também precisa ter essa característica de lar, acolher essa grande família que é o grupo de companheiros de uma casa espírita. É uma oportunidade de congregar e fortalecer os laços de amor. E como também no nosso lar familiar, nem sempre é fácil, porque ali podemos nos reencontrar. Espíritos afins, que se amam já, que tem essa ligação, né, de uma amizade, de um carinho, mas também podemos encontrar aqueles dos quais fomos adversários no passado. E a casa espírita nos propicia, não só no ambiente, mas também nos conhecimentos adquiridos, essa oportunidade de reconciliar e de exercitarmos o amor maior, aquele amor verdadeiro ensinado pelo Cristo. E estaremos também nessa grande família, nessa família espiritual, exercitando esse amor. Uma outra característica muito importante à casa espírita é a de oficina. Oficina nos lembra trabalho, e para que o trabalho seja bem realizado, pede que nós tenhamos competências técnicas e humanas para realizá-lo. Então, através do serviço prestado aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes dentro da casa espírita, nós teremos a oportunidade de desenvolver potencialidades que estavam ali, dormentes em nós, e que nós vamos ter a oportunidade de desenvolvê-las, adquirir novas habilidades e cumprirmos aquela grande orientação do Mestre, que para que nós cresçamos espiritualmente, nós precisamos aprender a servir ao nosso semelhante, a servir aquele que precisa de nós com humildade e muito amor, como ele fez conosco. Outra característica importante de uma casa espírita é a de um hospital, de um pronto-socorro de almas. Então, façamos bem a distinção. O hospital que cuida da saúde física, o hospital dirigido pelos médicos, né? É essa outra instituição. E a casa espírita precisa ser o hospital das almas, aonde a maioria de nós, que somos doentes ainda da alma, do espírito, busca a corrigenda moral, busca a oportunidade de tratar as nossas enfermidades da alma, do espírito, passando por aquele processo, né, que às vezes é bem a longo prazo, na maioria das vezes, eu acredito, de higienização da nossa mente, do nosso coração, que acaba também sendo a higienização do nosso corpo perispiritual. O nosso perispírito é esse corpo intermediário onde ficam marcadas ali as nossas necessidades mais emergentes quando nós reencarnamos. Então, é muito importante, né, que nós também busquemos a casa espírita como esse local onde vamos tratar as doenças da alma. O centro espírita funciona também como um hospital, porque busca oferecer atendimento a todos os tipos, né, de carentes que buscam uma casa espírita. Então, o apoio espiritual é uma forma de tratamento, o atendimento fraterno, a fluidoterapia, a desobsessão, entre muitas outras formas de atender. E também nós precisamos observar que o centro espírita precisa ter a característica de escola da alma. Nessa função, ele tem a responsabilidade na educação
integral do homem. A Joana de Ângeles, o espírito protetor do Divaldo, ela escreveu um livro sobre o homem integral. E é muito interessante porque ela nos mostra, né, de quantos aspectos nós precisamos cuidar para nos cuidar nessa integralidade. E o espiritismo, o centro espírita tem como responsabilidade auxiliar nessa educação, nessa formação do espírito através do conhecimento, primeiramente do Evangelho, também da doutrina dos espíritos, aquela que foi codificada por Allan Kardec, que tem características de ciência, de filosofia, de religião. Estudarmos profundamente as bases da codificação do espiritismo é a primeira necessidade quando buscamos, né, ampliar os nossos conhecimentos dentro dessa grande escola que deve ser para nós a Casa Espírita, através como no caso do Segue a Jesus, de participação dos cursos que a casa oferece, através das leituras das obras básicas e das outras obras complementares recomendadas, né, dentro da nossa casa. Esse estudo precisa ser metódico, sistemático e não tem fim. Nós não podemos achar que ao finalizar, por exemplo, os 3 cursos que a casa oferece, nós já sejamos espíritas formados. O espírita tem como característica essa busca constante do estudo, da melhoria do entendimento e da utilização desse conhecimento na própria educação. Não como homem, porque muitas vezes nós chegamos a casa e essa educação, né, do homem já foi completada, mas a educação do ser espiritual que nós somos, que não tem fim, é infinita. É aquela educação trazida por Jesus através do Evangelho, que o Espiritismo nos ajuda a aprofundar e que nós precisamos estar cuidando sempre. É nessa escola que nós vamos nos graduando intimamente no conhecimento e na prática, na vivência do Espiritismo. Então, as outras atividades básicas que a casa precisa desenvolver. Nessa condição de oficina, entre tantas tarefas, dentro do voluntariado, né, que todos podemos exercer na casa, assim que nós chegamos e somos atendidos ali naquela necessidade mais urgente, existem várias tarefas. Uma que é primordial à casa espírita, é assistir aos nossos irmãos em necessidades materiais, principalmente aplacar a fome, ajudar através da doação de cestas básicas, de alimentos àquele que está passando na atual encarnação por um momento difícil sob o aspecto material, o aspecto de prover as suas necessidades mais imediatas. Então, cabe a todos nós que fazemos parte da Casa Espírita termos uma participação bem ativa, tanto como voluntários auxiliando nessa tarefa, que é a tarefa de assistência social dentro da nossa casa, ou doando, né, o que estiver ao nosso alcance para que esse trabalho possa atender um número cada vez maior de pessoas necessitadas. Outra atividade básica importantíssima é promover a evangelização da criança à luz da doutrina espírita, para que esses espíritos que estão chegando, que vieram para se modificar como nós, para se transformar em criaturas melhores, para amanhã virem a ser homens de bem, é importantíssimo que desde pequenininho ele receba a evangelização à luz da doutrina. E a nossa casa mantém há muitos anos já esse trabalho ativo. Incentivar e orientar também o jovem a estudar e praticar a doutrina espírita. É outra atividade muito importante que a nossa casa também
busca estar sempre desenvolvendo e aperfeiçoando, né? E um passo importante é integrar esse jovem que está buscando o estudo, o conhecimento, também nas tarefas da casa. Eles têm potencial, eles têm condição de auxiliar nas diferentes tarefas que o Centro Espírita desenvolve. Então, vamos acolher o jovem, vamos incentivar o jovem para que ele permaneça conosco, ombro a ombro, porque para o espírito não tem a idade cronológica, tem sim a boa vontade, tem sim a maturidade do senso moral, como nos fala o Evangelho, que são muito importantes para todos, seja o idoso, seja a criança, o jovem, cada um pode oferecer a sua contribuição, porque somos todos, antes de mais nada, espíritos. E talvez aquele que hoje está aqui ao meu lado, na condição de um jovenzinho, seja um espírito ainda mais antigo que eu, que já tem mais experiências adquiridas, mais conhecimentos e mais vivências no seu passado, aí, através das reencarnações. Uma outra atividade básica, que na nossa casa está incluída ali nos estudos, né? É não só o estudo da mediunidade, mas também a orientação para que as atividades mediúnicas sejam desenvolvidas. Também é muito importante e a nossa casa sempre prezou bastante por esse tipo de formação, de preparo. Também é importantíssimo que a casa mantenha o atendimento fraterno através do diálogo, aqueles que estão chegando, que estão buscando orientação, esclarecimento na casa espírita. E mesmo aqueles que já estão conosco, que no meio da caminhada precisam de uma ajuda, de uma orientação, de um esclarecimento. Então, o atendimento fraterno é um outro ponto importantíssimo e que nesse período de pandemia a nossa casa mantém essa tarefa, atendendo fraternalmente através da internet, online, através de telefones, de WhatsApp ou outros recursos aí que a internet nos oferece. E por último, que nós listamos aqui, é o incentivo e a orientação sobre a instituição do culto do Evangelho no lar. Importantíssimo, porque eu falei que a casa espírita era a menor célula, eu errei, né? A casa espírita, dentro da constituição do movimento espírita, é uma célula menor, mas nós temos ainda aquela menorzinha que é o lar que mantém o culto do Evangelho no lar regularmente, está contribuindo e muito para todo o movimento espírita. E depois, individualmente, aquele espírito que procura cumprir a orientação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de buscar, através dos seus esforços, vivenciar a orientação do Cristo, tornar-se melhor, né? Mesmo que ainda deixamos muito a desejar, mas esses esforços pela nossa transformação moral, como diz no Evangelho, eles são muito levados em conta pela espiritualidade superior que olha por todos nós. Então, já finalizando, né, as nossas reflexões em torno de uma casa espírita, nós só queremos lembrar a projeção da casa espírita dentro da sociedade. Todos esses recursos que a casa oferece são agentes de mudança do ser espiritual que nós somos. E é através dessas mudanças no campo da moral que vão nos proporcionar atender o objetivo maior da reencarnação, como nos ensina o Espiritismo, que é o do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. Também isso vai refletir na mudança do nosso entorno, de todo, até chegar a todo o planeta, porque é através dessa modificação, dessa transformação para melhor de todos os espíritos que habitam o planeta Terra, que o nosso planeta também vai melhorar. Nós sabemos que vivemos um período de transição.
aqui na Terra, que era um mundo de provas e expiações, ainda é, né? Porque a característica do mundo de provas e expiações é o mal predominando. Mas esse período de transição, ele está difícil exatamente porque estamos trabalhando na modificação disso, que o mal possa ser abarcado pelo bem. Então, como é que se faz? É expulsando o mal? Não. É aumentando o número de colaboradores ativos no bem, para que o bem prevaleça, o bem se coloque mais presente e com isso ajude a que o mal diminua, auxiliando, ajudando mesmo aquele que ainda pratica o mal a ter essa tomada de consciência um dia e também fazendo com que o bem prevaleça e o mal então se torne tímido, porque o Livro dos Espíritos nos fala que muitas vezes o mal ganha mais terreno, por quê? Porque o bem ainda entre nós é tímido e nós precisamos nos fortalecer na prática do bem, para que o bem ganhe campo e possa superar o mal. E nós precisamos muito, né, amigos? Cada um fazer o seu pouquinho. É aquele trabalho de formiguinha, como nós costumamos dizer, mas que somados, né, os muitos esforços, as muitas tarefas no bem, possamos fazer a diferença e levar essa melhoria a todo o nosso querido planeta Terra. Então, chegando ao término dessa reflexão, eu agradeço desde já por vocês terem estado comigo e assistido, né, essas minhas reflexões que eu me propus a compartilhar com todos vocês. Eu os convido para encerrarmos com uma oração e momentos de vibração em benefício daqueles que estão sofrendo. Elevando então o nosso pensamento ao Mestre Jesus e à pleiade de espíritos amigos que com ele trabalham, atendendo e ajudando a tantos aqui no planeta Terra, nós queremos primeiramente, Mestre querido, te agradecer. Agradecer do fundo dos nossos corações por estarmos aqui unidos em torno desse aprendizado do seu Evangelho e da doutrina dos Espíritos, que nos enviastes como aquele Consolador prometido. Agradecer também, Mestre Jesus, pela nossa casa de amor, pelo Núcleo Espírita Segue a Jesus, que hoje aniversaria e que tem, quanto grupo, se esforçado em cumprir a tarefa de uma dessas células do movimento espírita. Queremos também, Mestre Jesus, vibrar, doando energias, doando amor, que serão irradiados e aproveitados por esses teus mensageiros, Mestre, junto a tantos necessitados. Vibramos saúde e fortalecimento espiritual a todos os doentes do planeta. Que os hospitais, seja nas UTIs ou nas enfermarias, e que os lares que abrigam doentes nesse momento, todos possam ser visitados pelos mensageiros da luz, seus colaboradores, Mestre, levando um pouquinho dessas energias que nós estamos oferecendo do fundo dos nossos corações. Vamos vibrar também por todos os profissionais da saúde, que eles possam, Senhor Jesus, ser fortalecidos em espírito, serem energizados para darem conta dessa tarefa, desde os médicos até os mais simples auxiliares que cuidam ali da higienização dos locais onde os médicos e enfermeiros trabalham, que todos, Senhor Jesus, recebam as suas bênçãos e o auxílio espiritual de que estejam necessitados para dar continuidade a essa tarefa tão necessária nos nossos dias.
Vibremos também pelos cientistas, por aqueles que fabricam as vacinas, para que tudo saia em conformidade com a vontade do Pai Criador e muitos sejam beneficiados. Vibremos luz, amor e muita serenidade para toda essa humanidade. Em especial, vibremos luz e amor pelo nosso querido Brasil. Vibremos sabedoria e discernimento pelos nossos governantes. Amparo à criança e ao idoso. Vibremos, Senhor, muita luz para todos aqueles que, neste momento, solicitam vibrações à nossa casa ou a todas as casas irmãs. Que, como a mulher hemorrágica, eles possam absorver as energias neste momento que vai auxiliar a cada um deles. E assim, Senhor, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, nos despedimos e queremos, Mestre, estar sempre ligados ao seu pensamento amoroso e disponíveis para auxiliar aqueles que de nós necessitem através dessa doação de energias. E eu agradeço a vocês mais uma vez e me despeço que todos possamos ficar em paz.